Olá pessoal, então falando ainda sobre castração, né? A castração agora, a gente vai falar da castração do homem pela mulher. Então, é só o homem que castra o homem, outro homem? Absolutamente não. As mulheres, na verdade, elas não têm consciência da própria psicologia masculina. E da psicologia masculina de uma forma geral. Elas não entendem que o homem é vulnerável. Porque a gente vive sob o patriarcado, em que os valores masculinos são absolutos, de que o homem não pode mostrar fraqueza, que o homem não pode mostrar vulnerabilidade. Então as mulheres entendem pouco sobre a psicologia masculina. Então a própria mulher, ela pode castrar o homem, ela pode diminuir o homem. E a gente vê isso, por exemplo, com a esposa, a gente vê isso, por exemplo, com a mãe, que pode castrar um filho, a gente pode ver isso com a amiga, que pode castrar, né, o amigo, a gente pode ver isso na família, de uma forma geral. Então, se a mulher chega para o outro homem e fala assim, seja homem, haja como homem, você não tem a energia de fulano de tal, você deveria ser como fulano, como aquele padrão masculino de virilidade. Então, quando a mulher ela se refere ao homem dessa maneira, ela está castrando o homem está se sentindo diminuído. A gente vê isso muito em casais. Às vezes, a mulher, ela castra o marido ou o namorado até para ter poder sobre ele. Não é incomum, por exemplo, né, a mulher chegar para o namorado e falar, você hoje não foi tão bom como foi ontem. E cobrar um desempenho sexual. O que é que a mulher está fazendo? Ela está castrando o homem. Eu acho que a gente ser honesto com o outro é importante, mas existem formas de falar. Normalmente, quando você tem a castração relacionada a uma cobrança, ela é uma cobrança que é ostentativa, abusiva. Então, a própria mulher, às vezes, castra o homem. E aquela castração, aquela diminuição da virilidade do homem, isso reflete naquilo tudo que ele já viveu. Se o homem, por exemplo, viveu isso de uma forma muito ostensiva, isso vai virar... na verdade, acender o pavio de uma bomba atômica. Uma analogia bem estranha, mas é como se você estivesse acendendo o pavio de uma bomba. Já o homem que não tem isso, que não teve esse histórico, não tem essas memórias de ser diminuído na sua virilidade, quando a mulher fala esse tipo de coisa, ele não sente isso como uma diminuição. Talvez até sinta, mas não tem essa repercussão tão grande. Eu já tive pacientes, por exemplo, já conheci pessoas que o simples fato da mulher falar alguma coisa relacionada à virilidade dele, aquilo ali vira uma coisa descomunal, uma reação explosiva, porque está tudo ali na questão das memórias, né? No cerne das memórias de como ele construiu a própria virilidade. Então, a mulher, ela pode castrar o homem, e ela castra às vezes. Outra forma de castração, e essa forma de castração é a forma, talvez, até mais descrita, e que Freud falou muito, é a autocastração. Que é a castração que a pessoa própria se castra. E essa autocastração, ela está muito ligada à questão da síndrome filho-mãe-amante. Né, ou pai, né? Pode ser com a mãe ou com o pai, mas normalmente essa síndrome filho-amante é mais com a mãe, com o par contrasexual. E essa forma de autocastração, ela é vista como uma submissão filial, uma obediência deslocada, exagerada ao pai ou à mãe. É como se o filho tivesse que ficar no interior da família. Então, é como se o filho tivesse que ter conectado aos seus
parentais, né? A imagem da mãe e do pai. E quando ele não consegue fazer essa separação, ele se sente castrado. Na nossa sociedade atual, o que é que a gente vê? Adolescentes de 30 a 40 anos de idade. A gente vê homens que estão ainda na adolescência, moram com os pais, não conseguem ter independência financeira. E a gente pensa, é culpa do adolescente. Não, é culpa daquela situação toda. Porque os pais, de certa forma, eles alimentam aquilo ali. Porque, na verdade, eles se sentem presos a esse filho. E liberar esse filho no mundo é muito doloroso. Então, precisa, de certa forma, de um certo heroísmo para poder o homem sair desse núcleo que é tão aconchegante e tão acolhedor. Olha como é difícil. Fazer um sacrifício de sair desse núcleo, que é um núcleo que prende tanto a gente. Então, a gente falou agora de duas formas de castração. A gente falou da castração da mulher, que a mulher pode castrar o homem, e a gente falou de autocastração, que é quando o homem não consegue se libertar da sua própria castração.